Eu estava segurando a mão da minha nora na sala de ultrassom, ansiosa para ver meu netinho pela última vez antes do parto, quando a médica começou a tremer. Ela olhou para a tela, depois para mim, depois para minha nora Carla, e eu vi o pânico nos olhos dela. Dona, a senhora pode vir aqui um momento? Quando ela me mostrou as medidas do bebê na tela e sussurrou as palavras que destruíram minha vida, eu senti meu mundo desabar. Esse bebê foi concebido há 9 meses. Sua nora está dizendo que está grávida de 7 meses do seu filho, mas as medidas não mentem. E tem mais uma coisa. Ela apontou para uma marca específica na tela. Esse bebê tem uma característica genética muito rara. Eu já vi isso antes, no ultrassom do seu marido quando ele fez exames aqui no hospital no ano passado. Meu netinho não era meu netinho, era meu filho. O pai da criança que minha nora carregava na barriga não era meu filho Roberto, era meu próprio marido, seu Joaquim. A mulher que eu tratava como filha há 2 anos estava grávida do meu marido de 30 anos. E eles acharam que eu nunca descobriria. Mas descobri. E o que eu fiz com essa descoberta mudou não só a minha vida, mas destruiu completamente a vida deles. Porque uma coisa que esses 2 não sabiam é que eu não sou uma velhinha indefesa. Eu sou uma mulher que construiu um império e quando mexem comigo, eu mostro do que sou capaz. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa, porque o que vocês vão ouvir hoje vai mostrar que a vingança, quando bem planejada, é um prato que se come gelado. E eu servi esse prato na temperatura perfeita. Meu nome é Maria José, tenho 62 anos, e durante 30 anos eu construí uma vida ao lado de Joaquim, que eu achava que era sólida como rocha. Quando eu era jovem, eu tinha um sonho, ter minha própria loja de tecidos. Joaquim me apoiou, ou pelo menos era o que eu pensava. Começamos com uma lojinha pequena no centro de Ribeirão Preto, e eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias, inclusive domingos. Enquanto eu suava para fazer nossa loja crescer, Joaquim ficava em casa, cuidando do Roberto, que na época tinha 5 anos. Eu chegava em casa morta de cansada, e ainda tinha que fazer jantar, lavar roupa, cuidar da casa. Mas eu fazia tudo de coração, porque acreditava que estávamos construindo algo juntos. Roberto era minha vida, meu orgulho. Um menino doce, estudioso, que sempre me respeitou. Com o tempo, nossa loja virou 3 lojas. Depois, virou uma pequena fábrica de confecções. Eu que tocava tudo, eu que negociava com fornecedores, eu que fazia as contas, eu que pagava os funcionários. Joaquim vivia me dizendo que eu trabalhava demais, que deveria descansar mais. Deixa isso comigo, Maria José, ele falava sempre. Mas quando eu deixava, as coisas saíam errado. Então eu continuei tocando tudo sozinha e nossa empresa cresceu. Hoje temos uma fábrica com 50 funcionários e uma loja considerada referência na cidade. Tudo em meu nome, porque eu sempre fui cuidadosa com documentos. Joaquim nunca ligou muito para essas burocracias, como ele chamava. Há 2 anos, meu filho Roberto se casou com Carla, uma moça bonita, 25 anos, que trabalhava como vendedora numa loja de roupas femininas. Eu fiquei feliz porque Roberto estava feliz. Carla parecia uma menina doce, carinhosa, que me chamava de mamãe e sempre pedia meus conselhos sobre receitas, sobre como cuidar da casa. Eu tratei Carla como filha desde o primeiro dia. Dei uma casa para eles morarem, ajudei a decorar tudo, comprei os móveis, os eletrodomésticos. Quando ela engravidou, eu chorei de felicidade. Finalmente eu ia ser avó. Acompanhei ela em todas as consultas, comprei todas as roupinhas do bebê, montei o quarto com tanto carinho. E Joaquim? Joaquim sempre foi muito atencioso com Carla. Muito atencioso demais, eu deveria ter percebido. Ele sempre se oferecia para levar ela no médico quando o Roberto estava trabalhando. Sempre perguntava como ela estava se sentindo. Sempre elogiava como ela estava bonita grávida. Eu achava que era carinho de sogro, cuidado com a mãe do neto.
Que idiota eu fui. Mas tem uma coisa que nem Joaquim nem Carla sabiam sobre mim. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para o próprio Roberto. E foi essa coisa que me deu o poder para destruir os dois de uma vez por todas. Porque quando você mexe com Maria José, você mexe com a mulher errada. Agora que vocês conhecem minha história, vou contar os sinais que eu deveria ter percebido, mas que meu coração de mãe e sogra não quis enxergar. Tudo começou 3 meses depois que Carla e Roberto se casaram. Eu estava na fábrica quando recebi uma ligação de Carla, chorando. Mamãe, o Roberto saiu para trabalhar e esqueceu de deixar dinheiro para o mercado. Você pode me ajudar? Claro que eu ajudei. Transferi R$ 500 na hora. Na semana seguinte, a mesma coisa. Mamãe, a conta de luz veio mais alta. Você pode me dar uma ajudinha? Eu sempre dizia sim porque queria que meu filho e minha nora fossem felizes. Mas comecei a estranhar quando Roberto me disse: Mãe, eu deixo dinheiro para Carla toda semana. Não entendo por que ela sempre precisa pedir para a senhora. As visitas de Joaquim à casa dos dois também começaram a ficar estranhas. Ele ia lá ajudar com pequenos reparos, sempre quando Roberto estava na loja. Eu achava bonito, um sogro tão prestativo. Joaquim, que bom que você cuida da Carla como se fosse sua filha, eu dizia. E ele sorria de um jeito que hoje eu sei que não era paternal. Carla começou a aparecer em casa com roupas novas, bolsas caras, sapatos de marca. Quando eu perguntava, ela dizia: Ah, mamãe, foi o Roberto que me deu de presente. Mas eu sabia quanto o Roberto ganhava trabalhando comigo na loja. E aquelas roupas custavam mais que o salário dele. Um dia, eu estava organizando a gaveta da penteadeira do Joaquim quando encontrei um recibo de uma joalheria. Uma corrente de ouro com um pingente de coração, no valor de R$ 2.300. Fiquei feliz. Pensei que era um presente para mim, afinal nosso aniversário de casamento estava chegando. Mas quando chegou a data, ele me deu uma caixa de bombons que comprou no supermercado. Joaquim, e aquela corrente de ouro que você comprou na joalheria? Perguntei no jantar. Ele quase engasgou com a comida. Que corrente? Ah, era para minha irmã, o aniversário dela. Mentira deslavada. A irmã dele mora em Goiânia e eles mal se falam. Uma semana depois, Carla apareceu na minha casa usando exatamente aquela corrente. Quando eu perguntei de onde tinha vindo, ela disse: Ah, foi minha mãe que me deu uma herança da minha avó. Mentira em cima de mentira. Os encontros entre eles começaram a ficar mais frequentes. Joaquim inventava qualquer desculpa. Vou na casa do Roberto levar umas ferramentas. Vou ajudar a Carla a trocar uma torneira. Vou ensinar ela a dirigir melhor. Sempre quando o Roberto estava trabalhando. E Carla? Carla começou a me tratar diferente. Antes ela era carinhosa, me abraçava, me chamava de mamãe. Depois começou a ficar fria, distante. Quando eu oferecia ajuda, ela dizia: Não precisa se preocupar, mamãe. O seu Joaquim já me ajudou com isso. O pior foi quando descobri que eles estavam se encontrando num motel na saída da cidade. Como eu descobri? Pura coincidência. Eu estava voltando de uma reunião com fornecedores em Sertãozinho, quando vi o carro do Joaquim estacionado no Motel Recanto. Era uma quinta-feira, 14h. Pensei: que estranho, será que aconteceu alguma coisa com o carro dele? Esperei 1 hora escondida atrás de um posto de gasolina. Quando vi quem saiu do quarto com meu marido, senti meu mundo desabar. Era Carla, minha nora, a menina que eu tratava como filha, grávida de 4 meses do que eu achava que era meu neto. Mas eu não disse nada. Não fiz escândalo. Continuei fingindo que não sabia de nada. Porque uma coisa que vocês precisam entender sobre mim é que eu não sou de agir no impulso. Eu sou estrategista. E eu já estava planejando como ia descobrir toda a verdade e como ia fazer os dois pagarem pelo que estavam fazendo comigo e com meu filho Roberto. Porque mexer com Maria José é mexer com a mulher errada. E eles ainda não sabiam o tamanho do erro que estavam cometendo. A descoberta no ultrassom
Foi apenas a confirmação do que eu já desconfiava. Mas o que a médica me mostrou naquela tela foi muito mais do que uma traição. Foi a prova científica de que meu marido estava mentindo há 9 meses. E foi nesse momento que eu decidi que chegou a hora de eles conhecerem quem realmente é Maria José. Saí daquele hospital com uma calma que nem eu mesma entendi. Carla ficou me perguntando o que a médica tinha me dito, porque eu estava tão quieta. Nada demais, minha filha, só uma recomendação sobre o parto. E sorri para ela com a mesma ternura de sempre, porque eu tinha aprendido uma coisa muito importante naqueles meses todos: fingir que não sabia de nada. Cheguei em casa e Joaquim estava assistindo televisão no sofá, como sempre. E aí, como foi o ultrassom? Tudo bem com o netinho? Olhei para aquele homem que dividia a cama comigo há 30 anos e respondi: tudo perfeito, Joaquim. O bebê está se desenvolvendo muito bem. A médica disse que é a criança mais saudável que ela já viu. E vi um brilho estranho nos olhos dele, como se fosse orgulho. Orgulho do próprio filho que ele tinha feito com minha nora. Naquela noite, depois que Joaquim dormiu, eu fui para o escritório da minha casa e liguei o computador. Era hora de descobrir uma coisa que eu vinha suspeitando há meses: para onde estava indo o dinheiro da nossa conta conjunta. Joaquim sempre teve acesso aos nossos cartões, às nossas contas, porque eu confiava nele, mas eu sempre fui muito organizada com dinheiro e tinha percebido que estavam saindo valores que eu não conseguia explicar. Quando abri o extrato bancário, quase caí da cadeira. Nos últimos 8 meses, Joaquim tinha retirado R$47 mil da nossa conta. Transferências sempre nas quartas e quintas-feiras, sempre no mesmo horário. E todas para a conta da Carla. R$47 mil que eu suei para ganhar, trabalhando desde as 6 da manhã, estavam bancando a amante do meu marido. Mas aí que vocês vão entender porque eu disse que eles mexeram com a mulher errada. Porque tem uma coisa sobre mim que nem Joaquim sabe. Uma coisa que eu guardei em segredo durante todos esses anos, esperando o momento certo para usar. Há 15 anos, quando nossa fábrica estava começando a crescer, eu conheci um advogado chamado Dr. Antônio Mendes. Ele estava passando por um divórcio complicado e precisava de roupas para trabalhar, mas estava sem dinheiro. Eu fiz um acordo com ele. Eu fornecia as roupas que ele precisava e ele me dava consultoria jurídica. Foi assim que eu aprendi a proteger meu patrimônio. Dr. Antônio me ensinou uma coisa muito valiosa. Maria José, sempre mantenha alguns bens só no seu nome, não por desconfiança, mas por segurança. E foi o que eu fiz. A fábrica, as 3 lojas, a conta principal da empresa, 2 apartamentos que eu comprei como investimento e uma chácara em Brodowski, tudo estava apenas no meu nome. Joaquim tinha acesso ao dinheiro para gastos da casa e pessoais, mas ele nunca soube que eu tinha criado um patrimônio paralelo de mais de R$2 milhões. Além disso, Dr. Antônio tinha se tornado um amigo muito próximo ao longo dos anos. Ele sempre me dizia: Maria José, se um dia você precisar de mim para qualquer coisa, pode me ligar a qualquer hora. E chegou a hora de ligar. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Antônio. Doutor, chegou a hora de eu precisar da sua ajuda. Preciso de um investigador particular e preciso proteger meu patrimônio. Meu marido está me traindo com minha nora e eles não fazem ideia do que está por vir. Dr. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Maria José, eu estava esperando esse telefonema há anos. Sempre achei que Joaquim não merecia uma mulher como você. Vamos dar uma lição neles que eles nunca vão esquecer. E foi aí que começou o meu plano. Um plano que ia mostrar para Joaquim e Carla que eles tinham subestimado completamente a mulher com quem estavam mexendo. Porque eles achavam que eu era só uma velhinha bobinha, que trabalhava muito e não prestava atenção em nada. Mas eu era uma empresária que construiu um império. Uma mulher que sempre foi 10 passos à frente de todo mundo. E eles iam descobrir isso da pior forma possível. Nos dias seguintes àquela descoberta no hospital, eu me transformei na melhor atriz que vocês já viram.
Continuei sendo a Maria José carinhosa, preocupada com o neto que estava chegando, cuidando de Carla como se ela fosse minha própria filha. Mas por dentro, eu estava montando uma operação que ia desmantelar a vida dos dois completamente. Dr. Antônio me apresentou um investigador particular chamado Marcelo. Um homem discreto, profissional, que em uma semana já tinha material suficiente para destruir qualquer casamento. Fotos dos dois entrando e saindo do motel, comprovantes das transferências bancárias, registros de ligações entre eles nos horários que Roberto estava trabalhando. Tudo documentado, tudo com data e hora. Mas eu queria mais que provas. Eu queria que eles se enforcassem com a própria corda. Então comecei a agir como uma aranha tecendo sua teia, bem devagarzinho, sem que nenhum dos dois percebesse. Primeira coisa que fiz foi conversar com Roberto. Não sobre a traição, claro. Conversei sobre o futuro da empresa. Filho, estou pensando em te deixar como sócio majoritário da fábrica. Você tem trabalhado tanto, merece ter sua independência financeira. Roberto ficou emocionado, me abraçou. Disse que eu era a melhor mãe do mundo. Coitado do meu filho. Ele não fazia ideia do que a esposa dele estava fazendo pelas costas. Fui no cartório no dia seguinte e transferi 60% da empresa para Roberto. Joaquim nem soube. Afinal, para ele, eu era só a mulherzinha que ficava trabalhando o dia todo e não entendia nada de papelada importante. Segundo passo, comecei a tirar o dinheiro das contas que Joaquim tinha acesso e transferir para uma conta nova que só eu conhecia. Pouco a pouco, sem que ele percebesse. Deixei apenas o suficiente para as despesas da casa e os mimos que ele estava dando para Carla. Queria ver até onde a generosidade dele ia chegar quando o dinheiro começasse a faltar. Terceiro passo, e esse foi o mais doloroso. Comecei a testar até onde eles eram capazes de ir com a mentira. Um domingo, durante o almoço em família, eu falei: gente, estou pensando em mudar meu testamento. Quero deixar tudo dividido entre Roberto, Carla e as crianças que eles tiverem. Afinal, Carla é como uma filha para mim. Vocês precisavam ver os olhos da Carla brilhando. Ela me abraçou, disse que eu era a sogra mais generosa do mundo, que ela sempre ia cuidar de mim. E Joaquim? Joaquim sorriu daquele jeito cínico e disse: isso mesmo, Maria José. A Carla merece tudo de bom. Claro que merece, né, Joaquim? Especialmente se esse tudo de bom incluir o filho que você fez nela. O quarto passo foi o mais inteligente. Comecei a fingir que estava com problemas de saúde. Ai, gente, estou me sentindo muito cansada ultimamente. Acho que vou ao médico fazer uns exames. E marquei uma consulta com o Dr. Fernando, meu médico de confiança há anos. Expliquei toda a situação para ele e pedi um favor. Queria que ele me desse atestados de que eu precisava de repouso, que estava com a pressão alterada por causa do estresse. Por quê? Porque eu queria que Joaquim e Carla se sentissem seguros, relaxassem a guarda. Quando você acha que a pessoa que pode te prejudicar está fraca e doente, você fica mais descuidado. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles começaram a ficar mais ousados. Joaquim inventava cada vez menos desculpas para sair de casa. Carla parou de disfarçar quando pedia dinheiro. Eles achavam que eu estava tão preocupada com minha saúde que não ia prestar atenção em mais nada. Que erro gigantesco! Enquanto eles pensavam que eu estava de cama, descansando, eu estava no escritório da minha casa, com o Dr. Antônio, planejando cada detalhe da destruição deles. Descobrimos que Carla tinha aberto uma conta no nome dela, onde guardava todo o dinheiro que Joaquim dava. Mais de 50 mil reais acumulados. Descobrimos também que ela tinha contado para a mãe dela que estava grávida de um homem mais velho e bem de vida, que ia assumir a criança. O investigador Marcelo conseguiu até gravar uma conversa entre Carla e uma amiga num salão de beleza. Carla contando toda a verdade, rindo da minha cara, dizendo que eu era uma otária trabalhadora, que sustentava um marido vagabundo e que em breve ela ia ter um filho que ia herdar tudo que eu tinha construído. Mas a gravação que mais me doeu foi uma conversa entre Joaquim e Carla no carro, voltando do motel.
Joaquim dizendo: Não esquenta, Leamor. A Maria José está ficando velha, cansada. Daqui a pouco ela entrega tudo para Roberto mesmo. E você, como esposa dele, vai ter acesso a tudo. E nosso filho vai crescer como herdeiro de tudo que ela construiu. Nosso filho. Ele chamou a criança de nosso filho. A criança que eu, idiota, estava comprando móveis para o quarto, roupinhas. A criança que ia crescer na minha família, sustentada com meu dinheiro, enquanto eu achava que era minha neta. Foi ouvindo essa gravação que eu decidi que chegou a hora do acerto de contas. Eles tinham subestimado Maria José pela última vez. E o que eu ia fazer com eles seria uma lição que eles jamais esqueceriam. Porque uma coisa que esses dois não entenderam é que uma mulher que constrói um império trabalhando desde os 16 anos não é uma mulher que você engana facilmente. E quando essa mulher descobre que foi traída da pior forma possível, ela não chora. Ela age. E eu estava pronta para agir. O dia do confronto chegou numa sexta-feira, exatamente uma semana depois do ultrassom que mudou minha vida. Eu tinha planejado tudo, nos mínimos detalhes, como uma operação militar. Às 8 da manhã liguei para Roberto e pedi para ele vir almoçar em casa. Filho, preciso conversar com você sobre umas mudanças na empresa. E chama a Carla também, afinal ela faz parte da família. Às 10 da manhã, doutor Antônio chegou na minha casa, com uma pasta cheia de documentos. Joaquim estava no quintal mexendo no carro, sem fazer ideia de que sua vida estava prestes a virar do avesso. Quem é esse homem, Maria José? Ele perguntou quando viu o doutor entrando. É o doutor Antônio, meu advogado. Viemos acertar uns detalhes do meu testamento, já que estou me sentindo tão mal ultimamente. Joaquim sorriu, aquele sorriso cínico de quem acha que está levando vantagem. Que bom, amor. É importante deixar tudo organizado mesmo. Aposto que ele estava pensando em como ia ficar rico quando eu morresse. 12:00 em ponto. Roberto e Carla chegaram. Carla estava linda, grávida de 8 meses, usando uma blusa cara que eu sabia que tinha sido comprada com meu dinheiro. Ela me beijou no rosto e disse: Oi, mamãe, como você está se sentindo? Com aquela voz doce, carinhosa, de quem realmente se importa. Que atriz fantástica! Estou bem melhor hoje, minha filha. Aliás, estou tão bem que resolvi fazer algumas mudanças importantes na minha vida. Por isso chamei vocês aqui. Servi o almoço que eu tinha preparado com tanto carinho. Lasanha, a comida preferida do Roberto. A última refeição que faríamos juntos como família. Durante o almoço, conversei normalmente. Perguntei como estava o bebê, se ela estava sentindo muito peso, se o quarto já estava pronto. Joaquim e Carla trocavam olhares, relaxados, pensando que era só mais um domingo em família. Roberto estava feliz, contando sobre os novos clientes da loja. Quando terminamos de comer, eu disse: Bom, agora vamos para a sala que eu tenho algumas novidades para vocês. Doutor Antônio, pode trazer os documentos, por favor? Foi aí que a cara de todos mudou. Joaquim ficou curioso. Roberto ficou ansioso. E Carla? Carla ficou com aquele brilhinho nos olhos de quem acha que vai herdar alguma coisa. Primeiro eu quero falar com você, Roberto. Entreguei para meu filho os documentos da transferência da empresa. Filho, você agora é dono de 60% da nossa fábrica e das lojas. Está tudo no seu nome. Roberto começou a chorar. Me abraçou forte e disse: Mãe, eu não sei nem o que falar. Obrigado por confiar em mim. E ali, vendo meu filho emocionar, eu quase desisti de tudo. Quase. Mas aí eu lembrei das gravações, das fotos, do meu neto que na verdade era meu filho. Agora, Carla, eu tenho uma surpresa especial para você também. Peguei uma pasta que estava na mesa de centro. Como você é como uma filha para mim, eu queria te dar alguns presentes antes do bebê nascer. Os olhos dela brilharam de ganância. Ai, mamãe, você não precisava. Precisava sim, minha filha. Abri a pasta e tirei a primeira foto. O primeiro presente é essa foto linda de vocês dois no Motel Recanto,
na quinta-feira passada. Ficaram muito bem na foto, vocês não acham? O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Carla ficou branca como papel. Joaquim engasgou com o café que estava tomando. Roberto olhou para a foto, depois para a esposa, depois para o pai, sem entender nada. Que foto é essa? Roberto gaguejou. É uma foto do seu pai com a sua esposa, filho, saindo do motel onde eles se encontram toda semana há mais de 8 meses. Joguei mais fotos na mesa. Uma sequência completa deles chegando, entrando no quarto, saindo 2 horas depois. Isso não é possível. Roberto estava tremendo. Roberto, senta aí que tem mais. Liguei meu celular no som da sala. Dr. Antônio gravou essa conversa muito interessante da Carla com uma amiga no salão de beleza. E apertei o play. A voz da Carla saiu clara pelos alto-falantes. Menina, você não tem noção da sorte que eu dei. O velho está apaixonado por mim, me dá tudo o que eu peço. E a otária da sogra nem desconfia de nada. Trabalha que nem uma louca para sustentar o marido vagabundo. E eu ainda aproveito a mamata. Roberto se levantou da cadeira como um louco. Carla, fala que isso não é verdade. Fala que não é você nessa gravação. Carla começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi pega na mentira. Roberto, eu posso explicar. Explicar o quê? Roberto gritou. Que você está dormindo com meu pai, que está grávida dele. Que explicação você tem para isso? Mas eu ainda não tinha terminado. Calma, Roberto. Ainda tenho o melhor presente de todos. Peguei o laudo do ultrassom que Dr. Antônio tinha conseguido com a médica. Carla, querida, aquela criança que você está carregando na barriga, ela não é neta do seu Joaquim. Ela é filha dele. O bebê foi concebido há 9 meses. Não há 7 como vocês estão mentindo. Joaquim finalmente falou. Maria José, deixa eu explicar. Explicar o quê, Joaquim? Foi a primeira vez que eu gritei. Que você está dormindo com a mulher do nosso filho? Que você gastou 47 mil reais do nosso dinheiro sustentando sua amante? Que você fez um filho na mulher do seu próprio filho? Peguei os extratos bancários e joguei na cara dele. Todas as transferências estão aqui. Cada centavo que você roubou de mim para dar para ela. Carla se levantou tentando sair da sala, mas Dr. Antônio estava na porta. Senta aí, Carla. Você ainda não ouviu a melhor parte. A melhor parte é que vocês dois acharam que eu era uma velhinha boba que não ia descobrir nada. Vocês acharam que podiam me usar, roubar meu dinheiro, destruir minha família e que eu ia ficar quietinha no meu canto. Olhei nos olhos de Joaquim. Você lembra daqueles 2 apartamentos que eu comprei como investimento? E da chácara em Brodowski? Você achou que eu ia deixar tudo isso para você no testamento, não é mesmo? Joaquim estava pálido. Maria José. Pois é, Joaquim, surprise, eu já mudei meu testamento. Você não vai herdar nenhum centavo. Tudo que eu tenho, tudo que eu construí com meu suor, vai ficar para Roberto. E você? Você vai sair da minha casa hoje mesmo. Essa casa é minha também, ele gritou. Era, Joaquim, era. Dr. Antônio abriu outra pasta. A casa está no nome da Maria José desde que vocês compraram. Você nunca foi dono de nada. E agora, você tem meia hora para pegar suas coisas e cair fora da minha propriedade. Carla tentou se aproximar de Roberto. Roberto, por favor, me deixe explicar. Roberto afastou ela com nojo. Não encosta em mim. Não encosta em mim nunca mais. Você está grávida do meu pai. Meu pai, Carla, como você consegue olhar na minha cara? Calma, filho. Eu peguei a mão do Roberto. A Carla também vai embora hoje e vai devolver cada centavo do dinheiro que ela recebeu do seu pai. Tudo está documentado. Foi aí que Carla mostrou quem realmente era. Você não pode fazer isso comigo. Eu estou grávida. Você não pode me expulsar assim. Posso sim, Carla, e vou. Vocês destruíram minha família. Agora vão enfrentar as consequências. Joaquim tentou uma última cartada. Maria José,
Você não pode ficar com tudo. Eu tenho direitos. Olhei para aquele homem que dividiu a cama comigo por 30 anos e senti apenas nojo. Os únicos direitos que você tem, Joaquim, são os que estão nesta pasta. Dr. Antônio entregou um envelope para ele. São os papéis do divórcio. Você tem 15 dias para assinar. E se tentar me enrolar, eu vou tornar públicas todas essas fotos e gravações. A cidade inteira vai saber que tipo de homem você é. E foi assim que a vida de Joaquim e Carla desmoronou em uma tarde de sexta-feira. Eles que acharam que tinham enganado a Maria José Boba, descobriram que tinham mexido com a mulher errada. Aceto 7. Nova vida e resolução. Hoje, 6 meses depois daquele confronto que mudou minha vida, eu estou aqui contando essa história para vocês da varanda da minha chácara em Brodowski. Uma chácara que eles nem sabiam que existia, rodeada de pés de manga, com uma vista linda da cidade. Acordo todos os dias às 6 da manhã. Não porque preciso trabalhar como escrava, mas porque escolho acordar cedo para cuidar da minha horta e dos meus passarinhos. Roberto assumiu a empresa completamente e está indo melhor do que nunca. Meu filho descobriu que tem talento para negócios, coisa que eu sempre soube, mas que ele nunca teve chance de mostrar enquanto estava sofrendo com aquela traição dentro de casa. Ele contratou uma psicóloga para ajudar a superar o trauma. E hoje ele me diz: Mãe, obrigado por ter me salvado de uma vida inteira de mentira. E Joaquim? Joaquim hoje mora num quartinho alugado no centro de Ribeirão Preto. Trabalha como vendedor numa loja de autopeças, ganhando 2 salários mínimos. O homem que achava que ia herdar um império hoje mal consegue pagar o aluguel. Ele tentou contestar o divórcio, mas Dr. Antônio tinha preparado tudo tão bem que não teve nem o que discutir. Saiu de casa com a roupa do corpo e uma mala de roupas velhas. A parte mais engraçada é que ele tentou ficar com Carla depois que tudo veio à tona. Mas adivinhem? Carla só estava interessada no dinheiro que ela achava que ele tinha. Quando descobriu que Joaquim perdeu tudo, que estava sem casa, sem empresa, sem nada, ela simplesmente desapareceu. Mudou para São Paulo, para a casa de uma tia, e hoje cria o filho sozinha. Roberto nunca quis saber do bebê, e eu apoio completamente a decisão dele. Aquela criança não é culpada de nada, mas também não é responsabilidade nossa. Joaquim tentou algumas vezes ter contato com a criança, mas Carla nem deixa. Ela descobriu que um homem falido não serve para sustentar filho. O engraçado é que algumas semanas depois do confronto, Carla tentou me ligar, chorando, pedindo perdão, dizendo que estava arrependida, que tinha sido influenciada por Joaquim. Eu escutei tudo calada e respondi: Carla, você teve 9 meses para parar com essa mentira. Teve centenas de oportunidades de me contar a verdade. Escolheu continuar me enganando. Agora vive com as consequências das suas escolhas. E desliguei o telefone. Nunca mais atendi ligação dela. A cidade toda ficou sabendo da história, é claro. Numa cidade do interior, notícia assim se espalha rápido. Mas sabe qual foi a reação das pessoas? Elas me parabenizaram. As mulheres da minha idade me procuram para saber como eu tive coragem de fazer o que fiz. Eu virei exemplo de mulher que não se deixa humilhar. Semana passada, no supermercado, encontrei a dona Conceição, uma senhora de 70 anos que conhece nossa família há décadas. Ela me abraçou e disse: Maria José, você foi a mulher mais corajosa que eu já conheci. Abriu os olhos de todas nós. Hoje eu presto muito mais atenção no meu marido. E riu daquele jeito gostoso de mulher que se sente empoderada. Hoje eu vivo exatamente a vida que eu quero viver. Acordo na hora que quero. Tomo meu café na varanda ouvindo os pássaros, cuido da minha horta. Às terças e quintas eu vou para a empresa ajudar Roberto, mas só porque gosto, não porque preciso. O dinheiro que eu economizei todos esses anos agora é meu, só meu, e eu posso usar como quiser. Comecei a viajar, coisa que nunca pude fazer porque estava sempre trabalhando ou cuidando de casa. Mês passado fui para Campos do Jordão, mês que vem vou para Gramado.
estou descobrindo o Brasil que eu nunca tive tempo de conhecer. E sabe qual é a melhor parte? Eu durmo em paz todas as noites. Não tenho mais aquela sensação de que alguma coisa estava errada. Não preciso mais ficar desconfiada de cada movimento, de cada saída, de cada mentirinha. Agora eu sei que a pessoa dormindo do meu lado sou só eu mesma. E está perfeito assim. Algumas pessoas me perguntam se eu sinto falta de Joaquim, se não foi muito radical, expulsar um marido de 30 anos de casa assim. E eu respondo, eu não expulsei meu marido. Eu expulsei um estranho que estava vivendo na minha casa, comendo da minha comida, dormindo na minha cama, gastando meu dinheiro e ainda por cima me traindo com minha nora. O Joaquim que eu conheci e amei nunca existiu. Era tudo mentira. A verdade é que eu deveria ter percebido os sinais muito antes. Deveria ter confiado mais no meu instinto. Deveria ter prestado mais atenção. Mas sabe de uma coisa? Não me arrependo de nada. Eu vivi uma experiência que me mostrou do que eu sou capaz quando alguém mexe comigo. Hoje eu sei que sou uma mulher completa. Não preciso de ninguém para me validar, para me sustentar, para me fazer feliz. Construí minha independência financeira, criei meu filho para ser um homem de caráter. E quando foi necessário, tive coragem de recomeçar aos 62 anos. E vocês que estão me ouvindo, principalmente vocês, mulheres, que passaram ou estão passando por situações parecidas, não tenham medo de tomar atitudes drásticas quando necessário. Não aceitem migalhas de respeito, não fiquem numa relação por costume, por comodismo, ou porque acham que já estão velhas demais para recomeçar. Idade é só um número. Dignidade não tem prazo de validade. E nunca, nunca mesmo, é tarde demais para escolher sua própria felicidade. Se você já passou por uma traição assim, se conhece alguém que está vivendo uma situação parecida, ou se simplesmente quer compartilhar sua opinião sobre essa história, escreve aí nos comentários. O que você faria no meu lugar? Teve coragem de tomar uma atitude drástica quando foi necessário? E para você que chegou até aqui, que ouviu toda a minha história, obrigada. Obrigada por me dar a oportunidade de dividir com vocês a experiência que mudou minha vida. Espero que minha história inspire outras mulheres a não se deixarem humilhar, a valorizarem o que construíram e a nunca terem medo de recomeçar. Porque uma coisa eu aprendi. Quando você mexe com a mulher errada, você descobrir que ela é muito mais forte do que você imaginava. E eu sou a prova viva disso. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E até a próxima história.